Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Espero que tenham um bom domingo e que aproveitem esta reta final do fim de semana. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica e sobre a sucessão de Fernando Santos na Seleção Nacional, que são os temas que estão na ordem do dia, não é? Em termos futebolísticos. O Benfica acabou por ser eliminado na Taça da Liga, um resultado que acaba por surpreender, porque o Moreirense é um clube que está a fazer uma boa época, mas na segunda Liga Portuguesa. E este Moreirense perdeu contra o Benfica B, por exemplo. Portanto, era expectável que o Benfica ganhasse a Moreirense, mesmo sendo o jogo em Moreira de Cógnus, ou qualquer coisa do género. Um estádio tradicionalmente difícil, mas era uma equipa acessível. O grupo era acessível, o Moreirense é uma equipa acessível e o Benfica só tinha que ganhar. O Benfica apresentou o seu 11 o mais perto possível do habitual. Não tínhamos João Mário e Neres lesionados. Não temos António, não temos Otamendi e Enzo Fernandes nas seleções, mas temos um leque vasto de jogadores com qualidade que poderiam perfeitamente ter ganho este jogo. Eu até sou a favor que na Taça da Liga meta-se um 11 completamente revolucionário, um 11 completamente novo, com jogadores com pouco tempo de jogo, para eles poderem se mostrar. Para mim a Taça da Liga é uma competição menor, e não é por o Benfica ter sido eliminado que estou a dizer, já o tinha dito antes. A Taça da Liga é uma competição que não dá retorno financeiro. Dá um troféu, que pouco ou nada significa, porque é uma taça sem história, é uma taça que não dá dinheiro, e portanto, nesse sentido, vivemos nós num mundo capitalista, as vitórias têm que ser recompensadas com dinheiro. Portanto, a Taça da Liga não dá nada de especial, não dá acesso a uma competição europeia, não dá prémios por vitórias que sejam relevantes, portanto, é uma competição menor e que deve ser utilizada para rodar jogadores. Mas apesar disso, eu concordei com o 11 o mais perto do titular possível. Porquê? Porque o nosso próximo jogo é no dia 30, portanto falta imenso tempo, e porque tivemos esta paragem longa para o Mundial. E tendo esses dois fatores em conta, paragem longa para o Mundial, e o próximo jogo oficial ser dia 30, contra o Braga, na Pedreira, é perfeitamente normal e aceitável que o Benfica apresente o seu 11 típico e inicial contra o Moreirense para a Taça da Liga. Acabou por ser um empate. O jogo não foi mau o jogo. Foi um jogo repartido, em que o Moreirense atacou e o Benfica atacou, mas o que eu estou a ver na comunicação social é darem muito mérito ao Moreirense. Calma. O Moreirense não foi nenhum bicho-papão. Para vocês terem uma noção, o Benfica fez 29 remates contra 9 do Moreirense. Calma. Portanto, o Benfica foi muito superior ao Moreirense e merecia a vitória. No entanto, houve um jogador que fez a exibição da sua vida, que é um brasileiro com nome de italiano, o Passinato, que defendeu tudo o que tinha a defender, teve nota máxima em todos os jornais esportivos, portanto, isso é um sinónimo de que o jogador realmente fez a exibição da vida dele. Uma grande exibição. Parabéns, Passinato, fizeste uma grande exibição. Parabéns ao Moreirense, que apresentaram-se de forma desinibida e apresentaram-se como dignos líderes da Liga 2. No entanto, o Benfica, em termos gerais, foi superior e não houve justiça no resultado. Precisamente o Benfica criou mais oportunidades, esteve mais perto do gol por mais vezes, dominou o jogo. A posse de bola também foi esmagadora, 65-35. Portanto, o Benfica teve aqui o azar de não ser eficaz, teve também o azar de ter o Passinato a fazer uma exibição astronómica, e teve também o André Luís do Moreirense, que é o ponta de lança, que também fez uma grande exibição. E as unidades do Benfica, embora o Benfica tivesse mais posse de bola, mais oportunidades, não conseguiram concretizar essas oportunidades em golo. O Benfica viveu muito Rafa. Aliás, Rafa fez uma excelente exibição, assumiu-se como líder, inclusivamente quando o Benfica marcou o golo. O Rafa foi à baliza buscar a bola. Não há cá festejo, estamos a perder, é pegar na bola e repor e marcar o 2-1 o mais rápido possível. Portanto, Rafa, uma atitude excelente em campo. Por vezes aparecia muito recuado para vir buscar jogo, para pegar no jogo, como um verdadeiro líder da equipa. Fez a assistência para o Gonçalo Ramos, basicamente fez o trabalho todo sozinho e deu o pão da boca ao Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos só teve que morder, basicamente é uma forma de dizer que só teve que rematar. E Rafa, para mim, foi o melhor em campo, precisamente pela assistência que fez, pela atitude que teve em campo. É verdade que também falhou um golo, claro, mas apesar disso foi o melhor em campo. Também houve aqui a questão do Chiquinho ter jogado no meio campo e o Freddy Costa jogar no flanco. Portanto, houve essa questão que se colocou, muita gente discordou. Eu não discordei, porquê? Porque o Freddy Costa, naquela posição, e segundo o jornal, neste caso, que eu tenho aqui neste momento do Euregor,
e eu também tinha ficado com essa noção durante o jogo, o Freddy Costas, a partir do flanco direito, fez quatro passes-chaves, ou seja, criou 4 passes para golo. E eu acho que também não foi por aí. O Chiquinho tem jogado de forma razoável no meio campo, ele no flanco tem jogado mal, quando tem jogado, no meio campo tem jogado de forma razoável. Não é o Enzo, nem de perto nem de longe, quer dizer, o Chiquinho ao pé do Enzo, neste momento, não é uma comparação aceitável, porque o Enzo está num patamar muito superior, mas é a alternativa que temos. E, portanto, também não vou estar aqui a crucificar o Chiquinho. Para mim, os piores em campo, acho que o Morato ainda está longe do Morato do início da época. O Bá não esteve bem, perdeu 24 vezes a bola, o que ponto de defesa é muito, perder 24 vezes a bola. O Florentino fez um penalti desnecessário, mas em termos, tirando isso, fez um bom jogo, tirando o penalti que provocou, fez um bom jogo. E melhores em campo, para mim é Rafa, e para mim foi o Rafa. Ou o Freddy Costas. Também não gostei da exibição do Draxler, acho que esteve muito apagado. Teve 82 minutos em campo e teve apenas 44 ações, o que é muito pouco para um jogador que joga naquela área, naquela zona do terreno. Tem que haver mais dinâmica. Portanto, faltou-nos ali um João Mário, faltou-nos ali um Neres, um jogador que tivesse o Neres para furar, o João Mário para gerir o jogo. Portanto, é verdade que faltou-nos os jogadores titulares, e isso é preocupante, porque o Benfica tem que ter alternativas. O Draxler, nesta altura, já era para ser uma alternativa e não o é. Portanto, o Draxler tem que fazer um trabalho psicológico, porque o homem tem qualidade, portanto, aquilo é uma questão mental. Pronto. Chamem aí agora muitos coaches, aí muitos psicólogos, tratem da cabeça do homem para ver se ele começa a jogar em condições. O Draxler tem que se mentalizar que no Benfica ele tem que suar, portanto, ele tem que sair de campo com a camisola encharcada em água. Ou então tem que sair do campo, esforçou-se tanto que até teve que vomitar tudo o que tinha na barriga, tal o esforço, não é para estar ali a pastelar. Para pastelar é para o PSG, não é no Benfica, portanto, o Draxler tem que melhorar o seu rendimento. O Chiquinho também, e depois entrou o Chiquinho, o Musa, o Henrique Araújo e o Gilberto, que nada acrescentaram também. O Diogo Gonçalves ainda, aliás, entrou o Chiquinho, não, entrou o Diogo Gonçalves, que ainda falhou ali alguns, eu tive uma oportunidade clara de gol que falhou. Portanto, o Benfica é muito perdulário, é o resumo do jogo, o Benfica é perdulário, e para além de ter sido perdulário das vezes em que fez remates para golo, teve um passe inato em grande forma, que é o guarda-redes a defender, e teve o André Luiz, um ponta-lança de qualidade, que também causou muitas dores de cabeça à defensiva benfiquista. Bom, em relação à seleção, o nome tem surgido, tem sido de José Mourinho. No entanto, o José Mourinho tem contrato, se não me engano, até 2024 e ganha 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Portanto, ganha o dobro daquilo que o Fernando Santos ganha. Ou seja, e tendo ele contrato até 2024, a Roma não quer abdicar dele, e se a seleção quiser tem que pagar o remanescente do contrato do Mourinho à Roma. Obviamente que a Federação não tem condições financeiras para isso. Então qual é que poderá ser a estratégia? Fazer um compasso de espera até ao final da época, para ver como é que a época corre o Mourinho, se a época corre bem, se corre mal. Se a época correr mal, a Roma mandou embora. E a Federação vai buscar o Mourinho. Se a época correr bem, provavelmente a Roma vai querer continuar com o Mourinho, e aí a Federação abre os cordões à bolsa e que não tem esse dinheiro, ou então abdica. Ou então o Mourinho teria que fazer um forcing para sair de Roma. Mas esse cenário do Mourinho vir para a seleção só se pode colocar no final da época desportiva. Nesse sentido, acho que o mais provável é que, embora o Mourinho seja o nome mais consensual, porque é o treinador mais titulado de sempre de Portugal, e um dos mais titulares do mundo, se não mesmo o mais titulado, o homem ganhou tudo, não é? Apesar de ser um nome muito consensual, parece-me muito difícil que o Mourinho venha nesta altura para a seleção portuguesa. O Mourinho, apesar de tudo, é um jovem. Ele tem 50 e tal anos. Para um treinador é jovem. Salvo erro 59, qualquer coisa do género. Se calhar nem tanto. Portanto, é um treinador que não sei até que ponto é que ele também queria vir já para a seleção. A seleção é mais para treinadores mais veteranos. Vamos ver o que é que vai dar. Eu gostaria de ter cá o Mourinho. Há a questão do Mourinho ser um treinador também muito de jogar num futebol muito certinho, digamos assim, ao género Fernando Santos, mas em termos de liderança são treinadores completamente diferentes. O Mourinho é um treinador mais
de não fugir ao confronto. O Fernando Santos é mais apaziguador, portanto são estilos de liderança diferentes. O Mourinho teve uma passagem pelo deserto em termos de liderança, porque muda-se os tempos, mudam-se as vontades, e as lideranças que tínhamos no passado já não são as de agora. No passado, tu tens uma liderança de estilo pulso firme, resultava. Hoje em dia, com as novas gerações choca-pique, isso já não funciona. E, portanto, o Fernando Santos, apesar de tudo, eu até acho que o estilo de liderança de Fernando Santos até era adequado para a seleção. Que é um tipo de liderança choca-pique, de apaziguador, palmadinhas nas costas e tal. Só que, taticamente, Fernando Santos era um treinador que tinha um futebol que eu não gostava, mas, obviamente, estou agradecido ao Fernando Santos porque é um histórico, já se tornou um histórico da seleção, conquistou um campeonato da Europa, uma Liga das Nações. Portugal nunca tinha ganho nada, portanto, obviamente, o homem tem todo o meu reconhecimento pelo que ele ganhou, mas, obviamente, que o tipo de futebol não me agradava, e tendo estes jogadores de qualidade que nós temos de ter um treinador que potencialize essa qualidade. E Mourinho é um treinador que poderá fazer com que os jogadores baixem o ego e comecem a trabalhar. E se aqueles jogadores com qualidade que têm começam a trabalhar, aí sim teremos uma seleção brutal. Portanto, deixamos de ter uma seleção de jogadores talentosos, mas que não correm, e acredito com o Mourinho que os jogadores comecem a correr. E se não correrem, são corridos, entre aspas. Se com o Mourinho os jogadores não correrem, independentemente do nome que tenham, não são chamados. Portanto, essa é a qualidade que o Mourinho tem em relação ao Fernando Santos. É não ter medo de encostar, seja quem for. Mas o nome que tem sido falado é o Bruno Lage, portanto, que é um treinador que foi despedido do Wolverhampton, um treinador que teve um início de carreira muito bom, porque pegou num Benfica em Frangais e fez o Benfica campeão nacional, mas daí para a frente não tem tido trabalhos de grande relevância. Portanto, é um treinador que está numa má fase da sua carreira, é um treinador que tem qualidade, não é? Aparentemente é uma pessoa, eu não o conheço pessoalmente, mas a imagem que ele passa é de seriedade, é de uma pessoa de bem, de uma pessoa que sabe estar, mas também não sei se será o nome mais correto neste momento. Para mim, a seleção tem que apontar a nomes altos. Se for possível o Mourinho, tudo bem. Se não for possível, continue a apontar a um nome alto, nem que seja um treinador estrangeiro, mas procurem um nome alto. Porque, reparem, uma das críticas que tem sido feita a Fernando Santos é que não havia uma identidade de jogo. Mas reparem, quando é que houve uma identidade de jogo na história, e atenção que eu sou a favor da saída do Fernando Santos, não estou só aqui a dar uma no cravo e na ferradura. Quando é que nós tivemos uma identidade de jogo na Seleção Nacional? Com o Scolari tínhamos uma identidade de jogo. O Scolari aproveitou aquilo que apanhou do Porto campeão europeu. Portanto, apanhou um número 6, um número 8 e um número 10. Com aquele meio campo que ele aproveitou do Porto, que só aproveitou na segunda ronda, porque ele estava a insistir numa geração antiga, quando ele realmente renovou a equipa. Já na segunda ronda do Campeonato da Europa de seleções, é que a seleção começou a carburar e a subir. E também o Scolari, taticamente, não sendo perfeito, era um indivíduo que foi inteligente, aproveitou o trabalho que já vinha feito nos clubes e adaptou à seleção e criou um espírito, aí sim, Scolari, a nível de balneário excelente, conseguiu implementar um espírito de grupo que mais nenhum selecionador da história de Portugal conseguiu. Portanto, nesse aspecto, porque o futebol não é só tática, nesse aspecto Scolari leva nota 10, em termos de gestão de balneário. E em termos táticos, não sendo nenhum treinador taticamente soberbo, é um treinador taticamente bom e que teve a inteligência de aproveitar aquilo que já foi feito no Porto. Estava a ser feito no Porto à época. Depois tivemos quem? Tivemos fracassos. No passado tivemos muitos fracassos e depois tivemos também o Euro 2000. Na altura, o treinador, eu sei quem é, o Humberto Coelho, sim, Humberto Coelho apanhou a geração de ouro e aí sim, Portugal taticamente estava brutal, mas não tanto por mérito do Humberto Coelho, mas sim por todo o trabalho que já vinha feito de trás. Portanto, o Humberto Coelho apanhou ali o auge de uma seleção, que foi a geração de ouro, João Pinto, Figo, Vítor Bahia, Fernando Couto, Jorge Costa, até o próprio Nuno Gomes, que era mais jovem, mas entrou também. Depois o Sapinto, que já estava numa fase que já não estava a jogar. O Pauleta, que por acaso aí nem sequer foi dos melhores, mas nem sequer foi utilizado. Mas o Sérgio Conceição.
tínhamos ali os jogadores de grande qualidade, a geração de ouro, que casaram com outros jogadores mais jovens, era assim que eu queria dizer. Portanto, aqueles jogadores mais veteranos casaram com os mais jovens da altura e formaram uma grande seleção, que já jogavam juntos há muitos anos e que o treinador, o Humberto Coelho, soube tirar o melhor partido deles, porque eles já se conheciam, já sabiam de cor e salteado por onde é que circulavam. Portanto, em termos táticos e com a identidade de seleção, a única seleção que eu vi com a identidade de seleção foi a do Euro 2000 com Humberto Coelho. Depois tivemos com o Scolari, mas aí eu não vi assim um fio de jogo por aí além. Via jogadores que tinham já rotinas, que jogavam bem, mas não vi assim nada de espetacular. Espetacular vi sim no Euro 2000. Agora, o novo selecionador espero que nos traga outra vez essa espetacularidade do Euro 2000, mas com títulos. Bom pessoal, obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostarem, deixem gosto. Até uma próxima, fiquem bem, bom domingo. Viva o Benfica e viva Portugal também.